Ah, pastora Rosilene, passa para o lado de cá, por favor. Louvado seja Deus. Alguém já ouviu aquele ditado que... Acho que todo mundo já ouviu, né? Ou já ouviu ou já disse. Só tem... como é que é? A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca porque é para falar menos. Já ouviram isso? Mais ou menos nesse contexto, né? Uma boca, 2 ouvidos é para escutar mais e uma boca é para falar menos. Não é muito bem essa aí a questão, não, mas é isso aí que nós queremos começar a entender quando nós falamos sobre ouvir a palavra de Deus. Preciso reforçar algumas coisas que foram ditas a partir de domingo. Irmãos, eu sempre vou pegar uma palavra, puxando de uma palavra para outra. Sempre para estar reforçando o que nós vamos dizer. Nós falamos sobre a verdade. Inclusive, hoje estava conversando com o pastor Mauro, mas o pastor Vasconcelos sobre isso. A gente opina por uma verdade que é aquela que vai à contramão da mentira, né? Mas quando fala que a verdade nos libertará, nós muitas das vezes limitamos o entendimento desta fala. Porque quando falamos que a verdade nos liberta, não estamos falando que nós somos presos a mentiras. Não apenas isso. Mas quando falamos que a verdade nos liberta, ela está falando de uma condição. De quê? De vida. Pessoas que vivem da verdade, geralmente são pessoas que são colocadas de escanteio em muitas coisas na vida. Por quê? Porque ninguém quer andar com alguém e ouvir uma verdade e não gostar do que ouve. Porque, como eu disse domingo, a verdade que Jesus pregou e aquela que é o que realmente é a luz da palavra, ela vai confrontar o nosso caráter em todos os aspectos. E deixa eu dizer, por mais que nós tenhamos caminhando com Deus, nós seremos em muitos, irmãos. Nós seremos em muito jogados contra a parede em muitas áreas da nossa vida concernente à verdade. Eu deveria ter trazido esta palavra antes de falar sobre essa palavra, sobre verdade. Mas, creio que Deus trouxe para nós o momento ideal, que é este aqui. Por 2 terças-feiras nós estaremos falando sobre isso. Sobre ouvir a palavra de Deus. Porque, convenhamos, o que mais o crente faz na vida cristã é ouvir. Você ouve, chega na igreja, você ouve os hinos, você ouve saudação, você ouve versículos, você ouve a palavra. Se eu for contar nesses 37 anos de vida, o que eu já ouvi dentro da igreja, dá para fazer mais de uma Bíblia. Mas a grande verdade está aí. Se eu já ouvi o tanto que eu já ouvi, se eu digo que em 37 anos eu ouvi muita coisa, eu deveria chegar numa conclusão hoje. A minha vida tinha que estar melhor. Concorda? Você tinha que estar um pouco mais santo. Não é? Então prova que muitas das vezes não é porque estamos que conta a diferença, mas sim é quando estamos e aproveitamos. Por isso que eu tenho dito, não desperdice nada do que se ouve dentro da igreja durante os cultos. Talvez a palavra do pastor
não faça tanto efeito quanto um louvor que é ministrado aqui. Ou uma saudação diga muito mais do que a ministração da palavra, ou os louvores que foram cantados. Então, queremos entrar em um consenso de que, se estamos na casa do Senhor, não deveremos rejeitar nada. Mas quando falamos, ouça as palavras de Jesus, ou ouça as palavras de Deus, nós chegamos a um comum acordo, irmãos, que nós deveríamos estar bem melhor, na fé, espiritualmente, mais espirituais e menos carne. É ou não é, Ney? Você que vem ouvindo palavras desde a arca, já tinha que estar, muito melhor. Mas esse é o grande problema do crente? Não, do ser humano. Por isso que as pessoas são ansiosas. Porque elas, antes de ouvir, elas muitas das vezes já falam. Irmão, eu já levei puxão de orelha, eu já levei cascudo, eu já levei bicuda, eu já levei murrão, tudo atrelado a uma fala. Escuta mais e fala menos, André. André, fala menos, escuta mais. Irmãos, foi muito. Até entender que aquilo que Salomão vem dizendo em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, sobre adquirir a sabedoria, pelo ler e pelo... Mas nós crentes, por não ler, por não ouvir, a gente faz o quê? Resolve pagar fazendo. E nós deveríamos estar bem melhores. Irmãos, eu vou repetir isso aqui nessas 2 terça-feiras, eu vou repetir muito isso. A gente deveria estar bem melhor, muito melhor, mas muito melhor mesmo, se tudo que nós ouvimos dentro da igreja tivéssemos colocado em prática. Porque tem muita gente que, inclusive pessoas que estão sentadas aqui, que julga a sua vida baseado em tudo que ela já ouviu. Não, eu não preciso ouvir mais não. Não, eu já ouvi muita coisa. Não, pelo que eu já ouvi na vida, eu sei dizer o que é certo e o que é errado. Mas a questão de julgar não conta. A questão que realmente conta, e realmente conta mesmo, é naquilo que você faz. É no dia a dia que colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos através da luz da palavra. É no comportamento com os irmãos, é no comportamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, é no comportamento no emprego, é na hora que você acorda, é na hora que você vai deitar. É nesse tipo de circunstâncias e situações que tanto eu quanto você precisa ver se realmente você está ouvindo a palavra de Deus. Todos querem viver uma vida que agrade a Deus e que ao mesmo tempo seja bem estruturada, cheia de bênção e longe dos problemas e discussão. Não é mesmo, irmãos? Você entendeu o que eu disse aqui? A gente não quer viver o melhor dessa terra e esquecer que no mundo teremos aflições? Não é? A gente não quer viver, comer do bom e do melhor e esquecer que a gente tem que trabalhar? Por isso que começam os grandes problemas da vida cristã, nos problemas que você tem muitas das vezes com o que você escuta através da palavra de Deus. Porque muitas vezes queremos achar que um versículo coincide com um livro.
Queremos muitas das vezes achar que um versículo bíblico coincide com toda a realidade nossa. Eu disse aqui há um tempo atrás, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu disse aqui um tempo atrás que eu e meu pai, quando meu pai estava vivo ainda, nós estávamos em um lugar onde um homem, catador de papel, de reciclagem, que mal ganhava com a reciclagem, chegou por um amigo nosso, que na época era gerente dos supermercados do VIP, pastor, esqueci o nome do pastor, mas eu lembro da situação. E esse pastor estava indignado porque o catador de papel do supermercado tinha dado o nome dele como avalista na compra de um carro. E ele falou assim, mas é inadmissível, porque além de dar o papel para esta pessoa, que ele pega aqui todos os dias, muitas das vezes eu já fui colocado contra a parede para dar uma cesta. Muitas das vezes eu estava saindo daqui, ele me pedia verduras. Muitas das vezes ele estava aqui e ele pedia isso, ele pedia aquilo. E a gente muitas das vezes estava aqui e ele pedia um dinheiro, ele pedia isso para pagar uma energia. E a gente sempre vinha ajudando. Até um dia que eu saí daqui do mercado e levei umas verduras para ele lá no lixão. Ele morava no lixão. E de uma hora para outra, aquele homem, o gerente da NASA, me liga, dizendo que aquele homem estava comprando um carro zero. E eu falei, uai, tem alguma coisa de errada? Automaticamente não foi aprovado, não foi dado, não foi vendido. E aquele homem apareceu lá, nervoso, com o pastor. E perguntou por que o pastor não quis ser avalista dele. Ele virou e falou assim, uai, simples. Olha para a sua vida. Por que você precisa de um carro zero? Aí ele falou assim, o homem virou do lixo, o catador de lixo, me admira muito você, que é pastor, que não tem fé. Pastor sem fé não existe isso. Porque lá na igreja onde eu estou congregando, foram dizendo que eu, como servo de Deus, tinha que comer, beber e vestir e ter tudo do bom e do melhor dessa terra. E eu estava precisando de um carro. Muitos querem viver uma vida que agrade a Deus, obedecendo a lei, a palavra, olhando para a palavra e dizendo, não, eu quero receber tudo que há de bom dessa terra, a palavra está me autorizando. Mas esquece que a verdade acerca da vida, a verdade da palavra, aquilo que ouvimos da parte de Deus vai um pouco além do meu e do seu entendimento. A mesma Bíblia que fala para mim que eu comerei o melhor dessa terra, também fala para mim que eu tenho que tomar cuidado. Que tudo me é lícito, mas que nem tudo me convém. Por quê? Porque há uma grande diferença entre realidade e prioridade, necessidade e prioridade. A Bíblia deixa muito claro que é necessário para nós vivermos nessa terra. E ela também deixa muito claro o que é a nossa prioridade. A gente tem que aprender a dividir essas coisas, irmão. O que é bênção para você? O que é comer o melhor dessa terra? Cada um tem uma avaliação diferente. Como eu disse,
Um dia uma pessoa disse que a melhor coisa da vida é moela refogada com açafrão e batatinha. Eu olhei para ela e falei assim, coitada da senhora. E ela ainda fala assim, o senhor não acha não? Eu falei assim, não. Eu posso citar aí, no mínimo, 60, 100 coisas melhor do que isso. Então, o melhor dessa terra, avaliado de cada um. E da mesma forma, muitos querem viver uma vida que agrade a Deus e ao mesmo tempo que seja estruturada para Ele. Os versículos bíblicos têm que se cumprir na minha vida. Que eu tenho que viver Deus mais cheio da bênção. Que eu tenho que estar longe de problema e destruição. Isso não coincide com a minha vida não, Ney. E é aquilo que eu digo. Ei, por mais que você depare com a verdade nua e crua da vida, a verdade que Deus propôs para mim e para você, não está na contramão da realidade da vida, nem das verdades dela, mas ela é uma alternativa que ajuda e muito a viver tudo que passamos aqui. Mas para que isso aconteça, devemos fazer o que o Pai nos pede. Ele é um Deus de amor, amém? Igreja participando, Ele é um Deus de amor, de misericórdia e de graça. E amém pela graça, viu, irmão? Porque a gente não recebeu o que merecia por causa dessa graça. Mas, ainda assim, Ele espera que façamos a nossa parte, como está lá em 1 Coríntios 3, versículo de número 9. Parte A diz o seguinte: pois nós somos cooperadores. A palavra, enquanto na Bíblia, ela tem poder ali. Quando ela é lida e vivida, o poder dela passa da Bíblia para a minha vida e para a vida do próximo. E aí sim, irmãos, cooperam. Por isso que Deus separou pessoas para sair pelo mundo e pregar. Ide e pregai o Evangelho é essa parte que o 1 Coríntios 3, versículo de número 9 diz, da nossa cooperação. Mas quando pregamos, não estamos somente falando aquilo que está na Bíblia, mas quando pregamos, nós estamos dizendo que na nossa vida funcionou. Como Jesus desceu na terra para provar que a lei era possível ser vivida, da mesma forma, quando Ele dividiu todos os seus discípulos, todos os seus apóstolos, todas aquelas pessoas para pregar, que hoje acontece até os dias de hoje, Ele estava dizendo que nós iríamos anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas, é os bons fatos, os bons acontecimentos, as boas experiências da vida, as boas atitudes, que eu e você precisa compreender. Por isso que eu disse, que existe a verdade, que é aquela que é a contramão, que é contra a mentira, e a real verdade da palavra, que é aquela que eu estou vivendo. Compreende a fala de alguns personagens do Velho Testamento. Outrora conhecia por hoje meus olhos e a minha vida te contemplam. Entendeu? O texto continua dizendo, diante disso, Jesus nos ensina que cada pessoa que edifica a sua casa sobre a areia, sem alicerce, ou seja, sem trabalho duro, sem dedicação, cuidado necessário, mais cedo ou mais tarde, irá ter uma grande ruína. Por isso que eu estou dizendo para vocês,
desde domingo, sobre a importância de se preparar para a verdade da Bíblia. A verdade é um lugar seguro. O que é pecado, irmão. Cristo Jesus foi um exemplo vivo. Eu vim para cumprir a lei, não para extinguir. Não vim para tirar ela. Não vim para pô-la para fora. Eu vim para quê? Para fazê-la cumprir. Por quê? Porque aquele que cumpre a palavra, ele não só divulga o evangelho, mas ele propaga aquilo que é para ele seguro. Por isso que eu disse em algumas lives da importância do homem ter o quê? Experiência com Deus. Porque a experiência com Deus, irmãos, é a edificação inicial de uma alicerce espiritual e para uma vida. Aquele homem que teve uma experiência com Deus, a partir daquele momento, ele nunca mais deixa de ter o quê? Estrutura. Porque ele sempre vai recorrer aonde? Aquilo que fez um dia a diferença na vida dele. Por isso que nós começamos a falar sobre verdade. A verdade, irmãos, por mais dura que ela seja e que doa, ela é o melhor lugar que o crente ou qualquer pessoa pode edificar a sua vida. Pode edificar a sua casa espiritual e a sua casa física. Imagine pessoas que passaram a vida inteira acreditando em mentiras. Que tipo de vida que elas construíram a vida delas? Que estrutura que ela tem, irmãos, para passar por esta vida, baseada em mentiras? Alguém já tem aqui alguma experiência de acreditar numa mentira por muito tempo? Tem, pastor? No dia que descobriu, parece que a vida desmorona, né? Você fica assim, meu Deus, eu passei esse tanto tempo acreditando em uma mentira. Eu passei esse tempo todo acreditando em uma coisa que não era verdade. Eu confiei, eu gastei dinheiro, e era mentira. Por isso que você precisa compreender que por ter 2 ouvidos, você tem uma chance maior de saber o que é certo ou errado, mas acima de tudo, uma chance maior de construir algo com base, com alicerce, com segurança, com estabilidade. A verdade é a estabilidade que tanto eu quanto você precisa ter para poder viver. E aí o texto continua. Veja o que ele diz em Lucas 9, versículo de número 49. Texto que eu e você conhece bem. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre um chão, sem alicerce. No momento em que as torrentes deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Por isso que a conversa dos mormons cai por terra. Por isso que a conversa dos adventistas cai por terra. Por isso que a conversa do pessoal da congregação cai por terra. Por quê? Porque tudo é baseado em quê? Na conversa que um homem teve através de uma visão. A de Cristo Jesus, e a que nós seguimos, que é a do Evangelho de Cristo Jesus, ela é um pouco diferente.
mas que a diferença é que faz uma estrutura total. A conversa que eu, a ideia que eu, a verdade que eu vivo, a verdade que eu sigo, a verdade que eu quero, para a minha vida, ela é baseada naquele que construiu todas as coisas. Do início ao fim. Está entendendo por que você precisa entender que é importante ouvir a palavra de Deus? Porque além de sabedoria, ela te dá estrutura. Cristo Jesus foi confrontado no óbvio. Estava com fome, 40 dias no deserto. Ele foi confrontado no óbvio. Estava com fome? Faz um pão aí. E ele foi para onde, irmãos, para confrontar o diabo? Na verdade, que era o quê? A palavra de Deus. E a partir dali ele teve o quê? Base, estrutura, alicerce. O diabo levantou, mas caiu por terra e teve que bater em retirada. Por quê? Porque contra a verdade da palavra, ele não teve argumento. Ele tentou comprar com pão, ele tentou comprar com poder, ele tentou tentar a Deus e no seu cuidado para com seu filho, ele tentou com poder, ele tentou com tudo. Coisas que homem como nós, que sem estrutura cairia muito fácil. Dobre o joelho para mim que eu te darei todo esse mundo. E quem não quer ter poder? Muitos se dobrariam. Se você está com fome, faz o pão aí, você tem uma possibilidade, faz aí dessa pedra o pão, mata a sua fome. Não, faz o seguinte, você pode mandar em tudo aí, ó. Joga aí, se joga aí que os anjos vêm aqui e te pegam. Está entendendo? Que ele pegou no óbvio, mas só que ele pegou Jesus em um momento que ele estava espiritualmente estruturado. Está entendendo por que a Bíblia fala que nós devemos ser homens espirituais? Porque ao sermos homens e mulheres espirituais, nós somos uns homens e mulheres que estão cada vez mais edificados sobre a palavra, sobre a rocha. Quando estamos, irmãos, dando lugar para a espiritualidade carnal, para algo da carne na nossa vida, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de queda. E uma das grandes verdades acerca da palavra de Deus é que um homem que tem os pés sobre a rocha, ele não cai. Diga para o irmão do teu lado aí, não caia. Agora deixa eu te perguntar algo. E como não ser com essa pessoa que fracassa? Como que não devemos ser essa pessoa que fracassa? Que qualquer coisa derruba, que qualquer palavra derruba. Como dizemos aqui no livro de Efésios 4, a partir do versículo de número 16, que dizemos aqui, não somos mais como crianças, que somos levados por qualquer vento de doutrina humana. O maior problema do homem que serve a Deus é quando ele deixa de ouvir o que Deus fala para passar a ver as coisas desse mundo. Quando ele para de ouvir as promessas para olhar para a realidade da vida dele. Quando ele começa a olhar, deixar de ouvir as coisas do céu para ver as coisas do mundo, o declínio do homem começa aí. De que adianta ser crente se eu não posso isso? De que adianta servir a Deus se eu não posso aquilo? De que adianta eu ser crente e não poder fazer isso? De que me adianta? Irmãos, é aí que o homem começa o seu declínio. É aí onde ele começa o seu fracasso. Como evitar uma vida arruinada?
cheia de fracasso e destruição. Essas respostas vão ser encontradas nesses 2 passos que eu irei ministrar aos irmãos agora. Primeiro passo, ouça o que Jesus tem a... Não é o pastor André, não é o Malafaia, não é o Júnior Trovão, não é o Genival, não é o Clarimundo. É o quem? Jesus. Pastor, então quer dizer que eu não preciso dos pastores? Se você conhecer essa palavra, você ia saber da importância do pastor na sua vida. Mas eu estou falando que eu não posso pregar o que eu, pastor André, acho. Nem acerca da palavra, nem acerca da vida. Eu tenho que pregar como um pastor o quê? Jesus. Por isso que eu disse que muitas das vezes seria muito melhor para um pastor chegar aqui e falar palavras que confortam a realidade da igreja, do que usar a verdade da palavra, porque a verdade da palavra vai dar chicotada no lombo, do púlpito à porta. Porque a verdade de Cristo Jesus, ela é doída, mas ela é a vida. Ela é o caminho. Ela é a salvação. Ela é a redenção. Ela é a vitória. Ela é a bênção. Ela é a cura. Ela é o milagre. Ela é a ressurreição. Por isso que eu e você precisa compreender isso. E aí ela diz o seguinte, Lucas 6, 47 e 48. Eu lhes mostrei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as... Compreenda o que Jesus ensina. Escuta e pratica. Aí você olha e fala, pastor, mas não tem como praticar todas as coisas. Não tem porque você não tentou. Tem alguém aqui que discorda? Essa não é uma verdade doída? Por isso que eu disse, se a gente tivesse colocado em prática tudo que ouviu em 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de crente, a nossa vida estaria melhor. A gente era mais resolvido. A nossa oração, irmãos, chegava no trono. A gente não murmurava, a gente não tinha ansiedade, a gente não se descontrolava. A gente, irmãos, ia saber viver de uma maneira tão digna nessa terra, que as coisas dessa vida seriam diferentes. Tem gente que não concorda comigo, irmãos, isso é um problema seu, mas eu, como um homem natural, te julgo como eu também me julgo. Se eu tivesse colocado em prática o que eu já ouvi em 37 anos de evangelho transformador de Cristo Jesus, a minha vida tinha que estar melhor. E se hoje eu estou galgando alguma coisa como pastor, foi porque eu tive que realmente me humilhar e ceder à palavra verdadeira e transformadora de Cristo Jesus. Por isso eu falo para muitas pessoas dentro da igreja, que estão há 40, 50, 60 anos dentro da igreja, e as coisas estão lá, naquele marasmo, naquela coisa. Está do jeito. Ainda bem que não está do... irmão, conversa furada. A nossa vida tinha que estar muito melhor, sim, se a gente tivesse colocado em prática. Por isso que Deus reforça, Jesus principalmente. Paulo e Jesus vai bater nessa tecla, em cima. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Por isso que temos 2 ouvidos e só uma boca. É como um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, as correntes contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Chegou a pandemia,
Igual eu ouvi ontem, ouvi hoje. Pastor, eu tenho medo de ir para a igreja. Eu tenho medo de ir na igreja. Eu tenho medo de ficar em lugar fechado com as pessoas. E eu falei, tudo bem. É um direito seu. É um direito seu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está sem trabalhar? Não. Tem que trabalhar, pastor, senão não come. Ah, tá. Está trabalhando então? Estou. Todo dia, pastor. Se deixar de segunda a segunda. Olha só. Então durma com essa verdade aí, irmão. O problema então é a igreja. Não esquece que se você tem trabalho para trabalhar todo dia, foi por um Deus que está dentro daquela igreja, não só dentro daquela igreja, está em todos os lugares. Mas nós vamos lá para adorar aquele que dá o emprego todo dia. Vamos lá para agradecer. Pegou Covid, irmão? Graças a Deus nunca pegou. Ainda sim tem que ir. Olha, tem gente morrendo. Você nunca pegou? Nunca. Mas não vem por causa do medo. Está entendendo que a verdade, irmã Márcia, não é aquela que vai contra a mentira. A palavra de Deus diz que a verdade é aquela que reflete todo o meu comportamento, tudo que eu sou, tudo que eu penso. Isso é uma verdade que Deus olha e fala, não me agrada. Ou Deus olha e fala, não, precisa mudar. Ou Deus olha e fala assim, não, peraí, vamos consertar esse negócio. A verdade daquilo que eu sou é o que importa para com Deus. E esta verdade daquilo que eu sou, muitas das vezes, na grande maioria, vai contra a palavra de Deus, vai contra o Espírito Santo de Deus, vai contra tudo que é da igreja, tudo que é de Deus, tudo. Por quê? Porque é baseado na natureza adâmica que somos. E, irmãos, é aí que está o fracasso. Nós passamos por uma experiência no começo do ano, pastor Mauro que vivenciou essa experiência, onde nós estávamos orando num lar. E um dia, irmãos, nós lá orando naquele lar, pastor Mauro chegou numa uma das pessoas que morava naquela casa e falou, eu preciso orar com você. Antes do que o pastor Mauro falasse, aquela pessoa chegou nele e falou assim, pastor, quero confessar que eu tenho anos, muitos anos, que eu tenho uma mágoa contra esta casa. É aí que Deus quer começar a mudar a história de gente, irmãos. É aí que Deus quer mudar a falsidade, a mentira por uma vida verdadeira. É aí que a vida, quando você coloca para fora isso, que a sua vida começa a edificar. É disso que a verdade que eu estou falando aqui dentro da igreja, que não é minha, mas que é da luz da palavra, que é a que confronta. É aquela que Jesus chegava para os fariseus, para os escribas e dizia, ei, vocês estão gritando aí nas esquinas, vocês estão aí praticando a lei, vocês estão todo dia na sinagoga, vocês estão fazendo isso, mas vocês por dentro é como uma cova, vocês são sepulcros caiados, a verdade acerca da vida de vocês é podre. E se acha que Deus não conhece, irmãos, a mágoa, o ressentimento, a incredulidade que a gente ainda tem dentro de nós? É por isso que muitas coisas na nossa vida não se edificam.
Por isso que nós fracassamos. Por isso que a verdade não é a opção, não é o caminho que eu e você seguem muitas das vezes, por causa disso. Ouvir o que Jesus tem para dizer é muito mais do que simplesmente escutar. Ouvir Jesus é dar valor a cada palavra dita por Ele. Estudar é meditar em tudo que Ele diz. É preciso entender e absorver o que Ele quis dizer com todas as palavras. Compreenda algo: se você não entende o que está escrito na Bíblia, faça aquilo que a gente ensina para criança. Peça a Deus antes de orar, que o Espírito Santo de Deus te revele o que está escrito na Bíblia. O salmista nos dá o exemplo claro disso, Salmo 1, 2. Antes, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita-se de dia e de noite. Diante disso, você acha que realmente tem ouvido a palavra de Deus? O que você tem feito para ouvir a palavra dele e conhecê-lo mais profundo? Por isso que eu tenho dito, tem muita gente que gosta de eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes você gosta mais do jeito que o pastor prega e do pastor do que conhece o que realmente ele está dizendo. Ou sabe o que ele está dizendo. Pastores que estão ramificados na palavra não têm público. Para ser sincero, muitos já tiraram até a igreja dele. Por quê? Porque a palavra, irmão, dói. A palavra machuca. Pastor chora antes de pregar. Porque ela vai revelar o quê? O que está oculto. Porque ela vai revelar o que é o seu defeito. Aquilo que você acha também, muitas das vezes, que nem é defeito. Você tem se esforçado para que as palavras de Jesus façam parte do seu dia a dia? Quando o pastor André diz, irmão, que o Salmo 23 seja a sua vida em pessoa, em letra. Muitos dizem, não. Muitos só querem dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aí todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Agora, dizer que cada letra daquele salmo, que cada letra do Salmo 91, que cada letra do Salmo 40, do Salmo 136, do Salmo 51, do Salmo 62, do Salmo 40, 41, 42, do Salmo 131, 132, 133, do 124, 125, 126, 127. Desses versículos que eu citei para vocês, são os versículos alvos para a vida do pastor André. O pastor André disse, se esses versículos, se eu conseguir cumprir todos esses versículos da minha vida, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Por isso que reforço o que eu estou dizendo. Se tudo que nós ouviu, leu e viu nessa vida, tivesse sido praticado, a nossa vida teria sido melhor. E estaria melhor. Vou perguntar de novo. Diante disso, você acha que realmente tem ouvido a palavra de Jesus? O que você tem feito para ouvir a palavra dele e conhecê-las mais profundo? Você tem se esforçado para que as palavras de Jesus façam parte do seu dia a dia? Hein, irmão? Vamos colocar de pé. Presbítero irmão Daniel, vem aqui dirigir a Deus essa oração para nós.